Eu quero nessa tarde compartilhar com vocês alguma coisa sobre este versículo extraordinário que está no livro de Cantares, capítulo 7, verso 10. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. O rei Salomão escreveu 3 livros. Apesar de ter terminado a sua vida com um desastre familiar, apesar de ter partido para a eternidade numa situação familiar horrorosa, terrível, ele deixou 3 livros que são referências para a vida de quem quer andar com Deus. Interessante é o crescimento, a maturidade que Salomão demonstra. No primeiro livro, o livro de Provérbios, há uma horizontalidade. Ele está preocupado com a vida relacional aqui na terra. E ele olha para um lado e olha para o outro e fala do filho, do pai, do marido, da esposa, do patrão, do empregado, do político, do cidadão de uma nação, de um país. Ele trabalha a horizontalidade da vida. O segundo livro, que é o livro de Eclesiastes, ele cresce, ele mergulha um pouco mais. E ele agora já não olha para a horizontalidade da vida, mas ele olha para o mundo e diz assim: vi que tudo que há embaixo do sol é vaidade, ou seja, é correr atrás do vento. Isso porque a palavra vaidade em hebraico é a mesma palavra para vento, para ar, não é nada. A pessoa vaidosa não é nada mais do que um balão inchado, não é nada mais do que um balão cheio de ar, que a qualquer momento pode ser furado por uma destas alfinetadas da vida e simplesmente desaparece da história, do cenário, e a gente às vezes nem notícia tem mais. O terceiro livro é o mais profundo, é o mergulho tremendo que ele dá na realidade da divindade. Agora, se no primeiro, em Provérbios, ele fala das relações humanas, o livro de Cantares talvez seja o livro menos lido da Bíblia, é o livro em que ele narra a beleza da relação com Deus. E para isso ele usa a figura do casamento, da relação de um homem com a mulher. Para isso ele usa a figura do amor, da paixão, do compromisso, da beleza, do encanto, da vida de um homem e de uma mulher que se apaixonaram na caminhada, na história, que se encontraram por uma tessitura da mão de Deus e que agora trocam esse diálogo extraordinário, santo, bonito, que se encontra no livro de Cantares. E dentro desse diálogo, quando ele usa a sunamita como figura que simboliza, ou melhor, que tipifica a igreja, ela deixa escapar dentro das suas confissões de amor, das suas declarações de mulher extremamente sensível, de uma vida caída, apaixonada, completamente tomada pela beleza do seu amado. Ela diz então: eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Queridos, a grande verdade desse Deus que nós pregamos, do Deus dos cristãos, do Deus da Bíblia, é que esse Deus é um Deus que tem uma incontrolável saudade de mim e de você também. O Deus da Bíblia não é esse Deus chicoteador, justiceiro, patrulheiro, que castra sonhos, que estraga prazeres, que faz com que a vida mais pareça a caminhada de um condenado em direção à morte. Há muitas pessoas que, em nome desse Deus, abdicaram da alegria, o romperam com a celebração, com a festa, perderam todo o prazer da vida e confundiram santidade com tristeza, confundiram santidade com uma vida sisuda, sem graça. Aliás, sem graça significa desgraça, e fizeram com que muitos fossem afugentados de uma vida com Deus em função do estilo de existência que tem. Esse Deus da Bíblia é um Deus meigo, terno, firme. O próprio Senhor Jesus disse: vinde a mim, vocês que estão cansados, venham a mim e oprimidos, e eu os aliviarei. E falando de si, ele diz: porque eu sou manso. E a palavra no texto original é cavalheiro, cortês, educado, de bom trato, sei falar, sei tocar, sei agir, sei ter afetos para vocês, e sou humilde de coração, não de aparência, não de fachada, não de maquiagem, mas eu sou humilde na essência do meu próprio ser. Sou humilde porque assim sou. E a história da Bíblia não é outra senão a história de um Deus saudoso que vai em busca daqueles a quem Ele ama. Alguns anos atrás, há pouquíssimos anos, um jovem guitarrista americano, Ray Cooder, mostrou
expôs ao mundo uma coisa extraordinária a respeito do que eu digo nessa tarde. Ele descobriu que alguns dos melhores músicos cubanos, que antes da Revolução de Fidel Castro fizeram história na noite de Havana, quando pontificavam as casas noturnas, e esses indivíduos trabalhavam no lugar que era conhecido nos 4 cantos do mundo, o Buena Vista Social Club, de onde saíram algumas das mais extraordinárias pérolas da música caribenha, dos boleros que nasceram em Cuba e que ainda hoje embalam tantas pessoas. Ele descobriu, ele soube, teve informações de que aqueles músicos extraordinários, como Ibrahim Ferrer, Company II, e outros, já na velhice, estavam abandonados. E esse jovem guitarrista tomou uma decisão na vida. Comprou uma passagem, partiu para Havana e saiu a procurar esses músicos idosos. E descobriu Ibrahim Ferrer, já com quase 90 anos de idade, conhecido como Nat King Cole do Caribe, aquilo que Carmen costuma chamar de voz de travesseiro. E ele descobriu que esse talento estava sobrevivendo como engraxate na cidade de Havana. Depois saiu à procura de outros. Uns ele encontrou trabalhando em borracharias, outros vivendo à custa de mendicância, de socorro de alguns amigos. E ele passou a reunir um por um, juntou todos eles numa velha gravadora, já empoeirada, gasta pelos anos, e ali, com limites de tecnologia, sem muitos recursos, eles produziram algumas coisas extraordinárias, reviveram momentos espetaculares. E muitas vezes, enquanto eles gravavam, Ray Cooder foi apanhado chorando, com os olhos rasos d'água, as lágrimas descendo pelo rosto, pela alegria, ele e o filho, Joaquim, de terem finalmente, após 2 anos de buscas, reunido aquele grupo extraordinário do Buena Vista Social Club. E a história desse moço, a saga, a insistência, o amor, o desejo de reunir aqueles heróis do passado, me lembra a caminhada de Deus em direção a esse planeta, quando Ele deixa o céu, nasce de uma virgem, pisa o pó da terra, envolve-se com a nossa história, com o nosso drama, sua como a gente, come como a gente, dorme como a gente, vive as tentações que nós vivemos, passa pelas experiências de dor que nós passamos, foi traído por um amigo, rejeitado pelos irmãos, viveu todas as grandes dificuldades que um ser humano vive, e tudo isso durante 33 anos, como afirmou o Otmani, andando por esse lixão apodrecido que é o mundo, pela fome e, sobretudo, pelo amor de buscar e salvar aqueles que se haviam perdido, para ir à nossa procura, para ir ao nosso encontro e para nos achar, queridos, nós que estamos aqui nessa tarde. Ele desceu a lugares inimagináveis, entrou em ambientes inimagináveis, frequentou alguns dos piores lugares, você sabe disso, que um ser humano pode entrar, viu toda a desgraça da nossa vida, o odor horroroso que saía do nosso próprio espírito, e ainda assim nos amou com amor incontrolável, e foi a nossa procura, ao nosso encalço, descobriu o nosso paradeiro, o nosso destino, para onde havíamos ido, em que caverna nos metemos, aonde nos enfiamos, onde pensamos que estávamos escondidos de Deus, e nos achou, e nos lavou, e nos salvou, e nos purificou em Cristo Jesus, e nele a obra está completa. Bendito seja o nome do Senhor. E eu lembro de 3 pessoas na Bíblia que foram alvos desta saudade de Deus. Deus com saudade, você já imaginou isso? Deus
um Deus que se basta, que é completo em si mesmo, ainda tem saudades. E saudade de quem? De gente como a gente, de gente invejosa, peçonhenta, mesquinha, problemática, encrenqueira, de convivência dificílima, com valores invertidos, gente como eu e como você, limitados, com perspectiva de vida absurda às vezes, pois Ele ainda sente falta da gente, tem saudade da gente e vai à nossa procura. Quando Ele criou o homem, diz a Bíblia que o prazer de Deus era o bate-papo de toda a tarde numa daquelas esquinas do jardim do Éden. Toda tarde, quando o sol estava se pondo e uma brisa gostosa soprava sobre o jardim, diz o texto que Deus vinha toda tarde, sentava-se ali, num banco, quem sabe, vamos usar essa linguagem, certamente mais da nossa época, e tomava lugar com Adão, e conversava, e batia papo. O Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus que gerencia o cosmos, que sustenta o universo, senta-se para trocar ideias, para bater papo com um ser finito, limitado, como Adão, mas esse é o prazer dele, ele vem todo dia para isso. Até que um dia, quando ele chega ao Éden, lamenta o fato de procurar e não achar, de ver aquele lugar onde tantas vezes eles se encontraram vazio, de ver aquela árvore sob cuja copa eles trocaram ideias, ele e Adão, vazio. E diz o texto que ele começa a andar pelo jardim do Éden e a clamar e a gritar e a perguntar: Adão, onde estás? Onde estás? Onde estás? Onde te escondes? Onde tu estás? Aparece. É Deus procurando, é Deus com saudades, é Deus indo no encalço, é Deus de alguma forma perseguindo aquele que era objeto do seu amor. Adão, onde estás? E este eco, este grito reverberou, ecoou Éden afora, até que finalmente o homem, constrangido por essa procura, aparece e faz a confissão das confissões, faz a confissão de sua tragédia quando diz: eu me escondi. E aí começam a surgir algumas fobias horrorosas que nos perseguem ainda hoje. Ele diz a Deus: eu vi que estava nu e me escondi. Foi a descoberta de uma moralidade corrompida, da queda de um estado, de uma situação. Depois ele diz que teve medo da própria divindade, esta teofobia do homem que procura fugir de Deus, partir para longe de Deus, ainda que seu espírito clame, peça, exija, reivindique, tenha necessidade de uma divindade diante de quem ele se prostre. Diz a Bíblia que Adão olhou para Deus e disse: eu tive medo de Deus. Foi a queda psicológica, foi a ruína da mente, foi a degradação completa da psique humana. Ali Adão sucumbiu como alma, como intelecto, como vontade, como emoções. Foi o caos absoluto que se instalou na mente da criação e da criatura de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus foi à procura de Adão. Você já percebeu que não foi Adão que procurou Deus, mas foi Deus que procurou Adão? Não foi Adão que teve saudade de Deus, mas foi Deus que teve saudade de Adão. Não foi Adão que correu para Deus, mas foi Deus que correu para Adão. Não foi Adão que partiu em busca de Deus, mas foi Deus que partiu em busca de Adão. O segundo caso na Bíblia é o de Elias, o profeta. Eu sou um admirador de Elias, até usaria a palavra fã. Embora não goste muito, porque de fã vem fanático. Mas Elias era extraordinário. Primeiro, era um indivíduo de pouca conversa, sisudo, não era muito conversador, não era dada muita conversinha. A forma como ele aparece, como ele surge na história, é contundente. 1 Reis, capítulo 17, já vai dizendo que chegou Elias, o tesbita, apresentou-se a Acabe, o rei disse: na presença do Deus, sob cujos olhos estamos, eu te falarei. E Elias então enfrenta os profetas de Baal, enfrenta o rei Acabe no Monte Carmelo, liquida com todos eles, vence os 400, há uma carnificina horrorosa, e ele enfrenta isso sozinho, corajosamente, não tem medo, não tem nenhum receio. Mas diz a Bíblia que no outro dia ele recebe a ameaça de uma mulher, de Jezabel, que era a esposa de Acabe, a rainha, e que era a que providenciava o sustento financeiro dos falsos profetas. E Jezabel manda um recado dizendo: diga a Elias que eu não quero ser o que eu sou, eu não sou a mulher que sou, se amanhã, a esta hora, não houver acontecido com ele o que ele fez com os meus profetas.
E diz a Bíblia que esse homem, Elias, que venceu 400 profetas, que enfrentou o rei, que enfrentou o exército, que teve coragem para tudo, quando recebeu esta ameaça de Jezabel, os joelhos bateram no outro e ele correu, e o medo foi tão grande que diz a Bíblia que ele correu 40 dias e 40 noites. Você já viu uma carreira dessas? Eu nunca vi. E depois de correr 40 dias e 40 noites, ele se esconde numa caverna, mete-se ali dentro, escuridão, e caverna é lugar horroroso, é úmido, é escuro, é frio, o horizonte de uma caverna é um paredão, é pó. Há muita gente aqui que vive a sua caverna existencial, há muita gente aqui que está trancada em si mesma, há muita gente aqui nessa tarde que a seu próprio modo vive uma caverna horrorosa. E quando Elias ali está, ninguém sabe onde, não há muitas informações, as coordenadas não são dadas. Diz a Bíblia que de repente vem um vento impetuoso derrubando tudo e não era Deus. Depois um terremoto que abala a caverna e não era Deus. E depois um fogo que desce consumindo tudo e não era Deus. E diz a Bíblia que finalmente vem uma brisa, um cicio que acaricia, que toca com sabedoria, que tem afeição, e nesta brisa suave Deus estava. E eu começo a perceber este extraordinário psicólogo que é Deus, porque o indivíduo já está medroso, correndo com medo de uma mulher, correu 40 dias e 40 noites, está liquidado, qualquer coisa ele fica assustado. Imagine se ele vai ser tratado por trovão, por terremoto ou por fogo, ele morre. O que Elias precisava era de colo, era de braço, era de afeto, era de cafuné. E Deus apareceu para isso. E falou a Elias e disse: o que fazes aqui, Elias? O que é que você está fazendo aqui? Isso não é lugar para você. Caverna não é lugar para um filho meu. Caverna não é lugar para quem me conhece. Sai daqui, Elias, vamos embora. E é Deus que vai, é Deus que procura, é Deus que insiste, é Deus que estende o braço, é Deus que arranca Elias da caverna, que o tira para o lado de fora. Não é Elias que busca Deus, é Deus que busca Elias. Assim como ele fez com Adão, esse Deus que sente saudades do profeta, vai à sua procura. Bendito seja o nome do Senhor. O outro é Jonas. Jonas, Ioná, que significa pomba, que um dia, consciente e voluntariamente, desobedece a Deus. Sabe o que está fazendo, sabe que é errado, sabe que vai colher, sabe que aquela semente não é boa, sabe que vai haver consequência, sabe que vai amargurar alguma coisa, mas insiste, teima, continua na sua caminhada de desobediência e vai numa sequência horrorosa. Vai para o navio, do navio vai para o porão, do porão vai para a barriga de um peixe, e dali iria para a condenação, se não houvesse o fato de que Deus sentiu falta dele e foi em busca de Jonas, e meteu a mão e arrancou Jonas do ventre de um peixe, de um grande peixe, e tirou de um lugar onde ninguém poderia tirar. O outro é Pedro, que foge depois que nega, jura e pragueja, depois que assume a desgraça de sua vida, a falência de sua fé. Ele some, desce as escadarias da casa de Caifás, atravessa o ribeiro do Cedron, o vale de Josafá, corre em direção a Getsêmani, sobe o Monte das Oliveiras, liquidado, decepcionado, frustrado com ele mesmo. Ele traíra 3 anos de sonhos, ele jogara por terra 3 anos de expectativa e de esperança. Ele havia simplesmente implodido um projeto que havia alimentado a sua alma durante os últimos 3 anos. E ele some na vida, complexado, traumatizado. Já disse um psicólogo que daquele dia em diante nunca mais Pedro poderia ouvir um galo cantar, porque ia ficar louco. Ele adquiriu a síndrome do canto do galo. Jamais iria poder ver uma fogueira, porque galo e fogueira seria a combinação da desgraça na vida dele. Fogueira e galo só iriam trazer memória de coisa ruim. E Pedro desiste, abdica, abre mão, não quer mais saber desses projetos. É como se ele dissesse: na verdade, eu sou pescador, eu vou voltar para a circunscrição da minha vida. Foi lá que eu nasci, foi ali que eu cresci, e minha vida é aquilo. Eu sonhei muito alto, esse negócio de reino de Deus é um projeto muito alto, esta demanda é muito forte, eu não aguento, é um patamar muito elevado. Sabe de uma coisa? Vou voltar para a velha vida, sonhei muito. E volta.
O que ele não podia imaginar é que Jesus ia sentir saudade dele. E Jesus começa a trabalhar para trazer Pedro de volta. Vai a Galileia, e depois de uma madrugada frustrada de pescaria, diz a Bíblia, que um vulto levanta-se à praia, olha e diz: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E eles disseram: não, passamos a noite toda pescando e nada pegamos. Aí o vulto diz: lancem a rede do lado direito. Eles lançaram, pegaram 153 grandes peixes, quase faziam o barco afundar. João, que estava ali, olhou para a beira-mar, olhou para Pedro e disse: eu já vi esse filme, é o Senhor. E diz o texto que Pedro, que estava nu, vestiu-se, jogou-se na água, nadou, deu braçadas vigorosas na direção de Deus. Os dois se viram cara a cara, olho no olho, frente a frente à beira-mar. Pedro não sabia se iria levar umas palmadas, uma repreensão severa, um castigo, uma punição. Pedro não sabia o que ia acontecer, mas era a hora do tudo ou do nada. Só que Jesus já estava trabalhando. O grande psicólogo, em primeiro lugar, fez uma fogueira. E só há 2 vezes no Novo Testamento a palavra fogueira. A primeira, onde Pedro caiu, onde houve a sua desgraça. E a segunda, onde houve a restauração de sua vida e a vitória. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus olha para Pedro e só faz 3 perguntas. Não pede explicações justificativas, não pede que Pedro conte a história, não pede que Pedro fale o que aconteceu, não pede razões a Pedro, não pede a Pedro que argumente, que se defenda. Jesus apenas diz: tu me amas, tu me amas, tu me amas 3 vezes. É isso que ele quer saber, e por isso ele foi à procura de Pedro. E achou Pedro e o trouxe de volta. E naquela madrugada, enquanto eles comiam um peixe frito, preparado por Jesus, você imagine. Até hoje, lá no lago de Genezaré, em Israel, há um restaurante que serve um peixe muito gostoso chamado peixe de São Pedro, em memória a esse momento na vida de Pedro. E naquele instante Jesus diz a Pedro: apacenta os meus cordeiros, toma conta deles. E como para evitar que Pedro fizesse muita pergunta, mas depois do que eu fiz, o Senhor deu aquela coisa toda, Jesus diz: olha, segue-me, começa de novo, reinicia. É um marco zero. Eu estou anulando tudo que você fez de errado, apaguei, acabou, não me lembro, a minha memória não funciona para isso, começa de novo. Tudo que Deus quer é isso, começa outra vez. Agora, interessante é o caráter de Pedro. Depois de perdoado e restaurado, aí passou João, passou. Aí ele olhou para João, olhou para Jesus e disse: e esse aí? Jesus disse: aquiete-se, deixe ele comigo, cuide de sua vida. Esse era Pedro. E o que está escrito lá no capítulo 21 de João é quando Jesus diz a Pedro: quanto a ti, segue-me. Deixa João que eu cuido de João, cuide de sua vida. Meus amados, encanta-me essa verdade de que um Deus que não precisa de mim, de que um Deus que se basta, de que um Deus que é completo em si mesmo, de que um Deus que é infinitamente superior a tudo quanto a minha mente possa imaginar. A um Deus puro, santo, reto, justo, ainda se dê o trabalho de descer à terra para nos procurar, porque tem uma incontrolável saudade de nós. Quando o filho pródigo estava longe de casa, na terra distante, e a terra distante não é um lugar necessariamente geográfico, a terra distante é a distância de Deus e não de um ponto geográfico. É por isso que muitos podem estar no culto na igreja e ao mesmo tempo estarem muito distantes de Deus. Há muitos que podem frequentar, até participar de ministérios e, no entanto, podem estar vivendo na terra distante. Quando esse moço cai em si, quando a ficha cai, que ele se percebe só, sujo, podre, arruinado, arrasado, sem esperança na vida, ele volta, trazendo o que sobrou. E diz a Bíblia que quando ele virou a última curva da estrada, o pai o esperava do lado de fora. E o texto grego diz que o pai, soluçando, lançou-se-lhe ao pescoço e o cobriu de beijos, e o ungiu com beijos, e o tratou afetuosamente. Não houve cobrança, não houve perguntas, não houve exigências, não houve lei a cumprir, não houve regras pré-determinadas, não houve nada. E quando o menino tentou explicar, tentou
justificar, tentou dizer alguma coisa. O pai bateu a palma, a mão e disse: para com isso. Chamou os empregados e disse: prepare um novilho cevado, hoje tem banquete, hoje tem festa. Vamos nos alegrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Queridos, esse é o nosso Deus. Eu estou aqui nesse púlpito nesta tarde para lhe dizer uma coisa: não adianta você fugir de Deus, Deus vai no seu encalço. Não adianta você pensar que se esconde dele, ele vai achar você. Não adianta você tentar viver sem ele, você não vai conseguir. Você foi irremediavelmente conquistado pelo amor de Deus. Tudo que lhe resta nessa tarde é cair em si e voltar-se para Deus. Tudo que lhe resta nessa tarde é cair em si e dizer a Deus: de mim o Senhor não precisa ter mais saudades, eu estou aqui, outra vez, no meu lugar, de onde nunca deveria ter saído. Eu estou aqui para gozar de sua companhia. Eu não sei a que distância você está de Deus. Você sabe. Outro dia um moço me perguntou: pastor, quantos passos eu preciso dar para chegar a Jesus? Eu digo: não sei a que distância você está. Eu nunca gostei desse negócio, 4 passos para a salvação, 4 leis, não sei para quê. E quem sabe é você. A distância você sabe. Agora, eu quero lhe dizer nessa tarde que não há distância onde a mão de Deus não chegue. Deus está à distância de um grito, de um pedido. E se você tem a marca dele, você jamais conseguirá viver sem ele. Não há alternativa. Você só tem uma chance de ser feliz, é viver com Deus na sua vida. E nessa tarde, o que a palavra de Deus diz é que Ele tem saudades de você. Dos dias em que você era ativo, corria, nas vigílias, nos jejuns, nos cursilhos, nos encontros de casais, nos encontros de jovens, nos seminários. Você tinha um fogo que lhe ardia no peito, mas por alguma razão houve um esfriamento, um distanciamento, e você hoje é uma nostalgia, é uma saudade, e vive do passado. Eu fui isso, eu fui aquilo. Talvez insensível, coração já não se toca com a presença de Deus, a palavra de Deus já não lhe enternece a alma, seus olhos estão teimosamente secos, ressecados. Você pode estar onde estiver, ou indo para qualquer lugar, saiba que Deus tem saudades de você. Eu sou do meu amado, e Ele tem saudades de mim. Curva a sua cabeça. Ninguém sabe onde você está. Você sabe. Quem está do seu lado não sabe. Eu que estou aqui não sei. Você sabe. Agora, saiba disso. Você é dele e ele tem saudades de você. E eu gostaria que nessa tarde tão bonita, você que tem sido, talvez nem se dê conta disso, nem se valorize a esse ponto, de entender que o Deus eterno tem saudade de você. Eu sou do meu amado, disse a sunamita, e ele tem saudade de mim. Tudo o que esse Deus quer é que você corra de novo para Ele. Querido, não vai haver cobrança. Como eu disse no início deste sermão, Ele não é patrulheiro, não é xerife, não é delegado, não é fiscal. Ele não é outra coisa senão Pai. Deus é Pai. E tudo o que Ele precisa, e é irônico isso,
é ter você de volta, é a brasa ser acesa. Isaías 42, falando sobre Jesus, disse: o meu servo não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. A última chama que fumega, ele não apagará. Não tenha medo disso. Exponha-se, porque ele vai pegar esta chama quase extinta e vai soprar sobre ela, e ela vai arder de novo em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Agora quero orar com você. E você que tem sido motivo da saudade de Deus, você que talvez ainda não tenha fugido de Deus, mas está pensando em fazer isso, e você sabe que do ponto de vista teológico ninguém foge dele, mas do ponto de vista da comunhão, sim. Talvez você esteja dizendo: vou entregar tudo, o ministério que eu trabalho, a liderança que eu tenho, vou entregar tudo, quero mais saber de nada. Alguém tem saudade de você. Eu quero orar com você. E se você nessa tarde toma consciência disso, de que este Deus infinito, como diz Philip Yancey, morre de paixão por você, e você quer olhar para Ele agora do coração e dizer: Senhor, obrigado por esta palavra, mas eu chego à conclusão de que eu não sei viver sem Ti. Vou pedir que você fique de pé aí no seu lugar agora, em nome de Jesus, e eu quero orar por você. Amém, amém. Quantos mais? Isto, graças a Deus. Amém. Eu quero que você repita comigo este verso 10 do capítulo 7 de Cantares. Eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Todos, eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Mais uma vez, mais forte. Eu sou e ele tem saudade de mim. Obrigado, Pai, porque na tua grandeza tu poderias nem sequer olhar para nós. Contudo, um dos mistérios grandiosos da tua pessoa é esta busca incontrolável pelo que se perdeu, e para isto o Senhor Jesus veio. Nós nos consolamos, na verdade, de que tu tens saudade de nós, de que sempre que nos afastamos um pouco, sempre que esfriamos um pouco, sempre que estamos um pouquinho distantes, o teu coração eterno, infinito, se contrai de saudade, de paixão incontrolável e morredora por nós, seres humanos tão pequenos, mesquinhos, limitados, ó Deus, de projetos tão finitos, tão limitados. Mas como é bom nós sabermos que o Deus de todas as coisas tem saudade de nós. Por isso eu te peço em nome de Jesus, que tu tragas para junto de ti todos os que aqui estão de pé, e que de uma forma ou de outra, à distância tu sabes, tiveram, ó Deus, um esfriamento na vida em relação ao que já foram, e que têm consciência de que a distância existe, ainda que não exista a distância do templo, da instituição, do culto, da celebração, mas tem no coração a convicção que só eles sabem de que estão distantes. Traze-os agora, puxa-os, como diz o profeta Jeremias, com laços de ternura. Traze-os para junto de ti, como só tu sabes e podes fazer. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.